Tá. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho desse processo de trabalho. Então, a gente propôs, pensando nesse percurso que nós estamos, né, trilhando juntos, vocês fazem parte dele conosco, e também pensando em como realmente fortalecer essa área que a gente faz parte, que é a área de planejamento, né? Eu falo assim, eu até estava brincando com a nossa secretária, que eu disse assim, interessante como as pessoas falam com tanta propriedade de planejamento, né? E culpam com tanta propriedade de planejamento, mas não fazem planejamento. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Você está participando de um encontro, de uma reunião, de uma atividade, aí a pessoa fala, tem que fazer o planejamento. Não tem planejamento. É culpa do planejamento. Aí você vai olhar quem é o planejamento, é o Wilson sentado na cadeira dele sozinho lá, sem saber o que está acontecendo lá de fora. É o Gáudio com os colegas ali, sem saber o que ele faz primeiro. É uma série de sistemas e uma série de demandas atrás, e a gente não participa de nenhuma discussão e tomada de decisão. Como é que funciona isso? É assim que faz planejamento? Não. E mais grave ainda, porque a gente tem, eu falei assim, falei na última web, repito, né? Eu falo assim que nós do Estado, nós tivemos a grata satisfação, a gente foi assim muito abençoado. Eu falo assim, teve um olhar muito carinhoso, né, de Deus para nós, que nós temos assim um rol de gestores que estão conosco muito comprometidos. Então a gente vê os secretários participando das discussões, a gente vê os secretários dando condição em alguns, não estou totalizando, né, o total, que sirva de exemplo para outros, né, que estão desenvolvendo práticas dentro do território, implantando discussões. O Wilson estava compartilhando conosco, se você me permite, né, que no município dele precisou do gestor, ele está lá, né, Wilson? Precisou do conselho, o conselho está lá. Então, eles estão conseguindo articular muito bem isso, então é uma prática exitosa que deve ser compartilhada. E outros que vêm conversando conosco, né, que estão implementando e fortalecendo a discussão do planejamento no âmbito municipal. Porque entenderam, principalmente os municípios pequenos, como é que faz? É uma equipe que faz tudo em tudo. Então, assim, essa equipe tem propriedade de tudo. O que ela precisa, então, é ter condução, né? Então, que quisera fossem todos assim, né? Mas a gente vai avançando. Então, assim, como é que a gente avança? A gente avança dessa forma, sensibilizando, falando, né, secretária? A nossa secretária de Miranda aqui também, sempre com a gente, sempre indo lá na secretaria, sempre perguntando, sempre participando, né? Então, assim, como é que a gente sensibiliza? É falando, é cobrando, apelando, né? É expondo, é com a informação. Olha, tá aí, a gente tem que fazer. E é o seu CPF. Se o gestor entende que é o CPF dele, é o nome dele, é a prestação de contas, que é uma parte importantíssima, que vai trazer, vai acarretar uma série de consequências para ele, se ele não acompanhar, se ele não tiver, né? Se não estiver como deve ser, seguindo a legislação e como deve ser, as contas estiverem lá prestadas e claras, como que vai ser tratado isso? Porque hoje a gente tem um sistema que precisa tudo isso. É que nem eu falei, quando era posto no papel e esquecido na gaveta, e o município fica lá no fim do mundo, tudo bem, pode ser que nunca vá acontecer, mas a gente está vendo um movimento diferente, e a gente também está vendo a efetividade do controle social. Né? A gente está vendo os controles participando, a gente está vendo os controles serem capacitados, a gente está vendo os conselhos serem capacitados, né? E a gente sabe que a gente vai ser cobrado. Então, por que a gente vai esperar estourar para fazer? Bom, voltando. Então, a gente decidiu, já que é para fortalecer, qualificar, a gente decidiu fazer a tarefa toda. A tarefa inteira, né? E essa tarefa começou com a construção. Pode abrir o de Porto Murtinho, por favor, primeiro aí, pode subir. Começou com a construção do mapa estratégico.
O mapa estratégico é um instrumento que ele é norteador para tudo, né? Ele fala da sua identidade organizacional, ou a forma como você se vê, qual a sua missão, qual o seu papel, né? Sua razão de existir. O que você pensa, você, entidade, órgão, instituição, o que você pensa para o seu... como você gostaria de ser visto, reconhecido, né? O que você pensa, aonde você pensa em chegar em qualidade, em resposta às suas demandas, em qualificação, como que você pensa em ser reconhecido, e os valores que permeiam esse caminho. Por que isso é importante? Vocês vão ver, a gente vai fazer junto aqui. Quando eu defino a minha missão, quando eu entendo qual o meu papel, porque eu sempre defendo nas minhas falas, eu falo sempre nas minhas falas, que como servidora, né, de aí 28 anos de carreira, como servidora e acompanhando há muitos anos essa evolução das discussões da gestão pública, não só de gestão de saúde, mas da gestão pública em nível nacional, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente avançou, sim, em relação a planejamento na empresa pública. Porque quando você vai fazer planejamento em empresa privada, é outra, né? Os recursos são outros, as ferramentas são outras, a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com outras terminologias, muito mais, né, muito aquém do que a gente hoje utiliza, né? Os instrumentos, os mecanismos, as discussões permeiam outros níveis, né? Quando a gente fala de planejamento e gestão pública, a gente trabalha com o que está legislado, normatizado. E olhe lá, né, como eu falei inicialmente. Então, quando eu falo assim, que o maior gargalo, e isso aqui que eu vou falar para vocês, já dá um direcionamento gigantesco para o processo de trabalho da gente. Quando a gente não sabe, e isso acontece muito, é um buraco na gestão isso, é um gargalo. Quando a gente não sabe qual o nosso papel para a sociedade, porque nós somos serviço público. E quais os objetivos que a gente tem, qualquer lugar, vamos voltar na história da Alice, que todo mundo fala, eu vou falar também. Qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. A gente sempre vai fazer, executar, apagar incêndio. A gente nunca vai ser resolutivo. A gente nunca vai ter a resposta em tempo oportuno. A gente nunca vai se antever ao problema. Certo? Então, quando a gente começa a discutir a nossa identidade, que nem está aqui, a gente percebe o quê? A gente percebe que a gente começa a dar direcionamento ao nosso planejamento. Porque dentro do seu mapa, você vai colocar, a segunda parte, a gente vai definir os nossos objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são aqueles que vão nortear todas as nossas metas no nosso plano municipal. A primeira reflexão que eu tenho que fazer com a minha equipe no meu território é: quais são os meus objetivos? Quais são os meus objetivos? A gente vai chegar lá. Então, vamos ler aqui, ó. Porto Murtinho entende que a Secretaria Municipal de Saúde tem a missão de promover saúde à população por meio de estratégias locais e regionais, de forma integrada, com a participação da comunidade, garantindo prevenção e cuidado de acordo com a necessidade do indivíduo, de família e da comunidade, de forma humanizada, eficiente, eficaz e efetiva, visando o bem-estar destes e, como consequência, o desenvolvimento social e econômico do município. Bonito. Você gravou, Wilson? Está na tua cabeça já a sua missão? Vamos para as regras agora? Vamos para as regras? Vamos? Vou pegar aqui o exemplo de Porto Murtinho. Procurem ser objetivos na missão de vocês. A missão tem que estar gravada. Eu não decoro mais aqui, tudinho. Então, a metodologia fala que a missão deve ser construída de forma objetiva, de forma que todos nós possamos a memorizar. Então, de repente, dá uma olhada aqui, Wilson, dá uma enxugada, hein? Ou mantém a sua missão. Vamos ter esse olhar. A ideia é que todo mundo grave. Né? A metodologia fala, sua missão tem que ser objetiva e você tem que o quê? Institucionalizá-la. Certo? Então, assim, não precisa
né? Porque aí eu já tenho ali vários objetivos, várias finalidades, mas a minha missão, eu quero promover saúde à população por meio de estratégia local e regional de forma integrada e com a participação da comunidade. Garantir prevenção, cuidado, ser eficiente, ser eficaz, ser efetivo, objetivar o bem-estar, já são além, né? Mas o que eu sou? Eu sou uma instituição que quer promover saúde à população por meio de estratégias locais e regionais de forma integrada e com a participação da comunidade. Essa é a minha missão. Certo? Visão. Ser até 2024, não, né? Porque 2024 é o prazo que vocês estabeleceram para vocês. Wilson, cadê o Wilson? Vocês querem, antes de finalizar o plano, até 2024, já ser reconhecido? Foi a discussão de vocês? Tá, então, o prazo deles, para eles, é antes mesmo de finalizar o plano. Eles querem ser, até 2024, reconhecidos como uma cidade de população saudável, por promover ações e serviços públicos em saúde de maneira eficiente, efetiva e comprometida com o bem-estar da população. Ponto. Com isso, sendo motivo de orgulho para usuários e servidores. Eu acredito que o ser motivo de orgulho, né, já é uma consequência, mas tranquilo. Valores: eficiência, eficácia, efetividade, humanização, equidade, integralidade, ética e comprometimento. Ponto. Utilizem palavras que a gente pode fixar, né? Ponto. Esses são os valores que permeiam a minha identidade organizacional. Eu, organização de saúde. Eu, entidade, eu, órgão de saúde. Certo? Vamos lá, pode passar. Isso que vocês estabelecem aqui, se vocês conduzirem a construção dos objetivos, com esse olhar, vocês vão perceber que vocês já vão estar se articulando para o estabelecimento da meta de vocês. Porque se eu sei a minha missão, eu sei os meus objetivos. Se eu quero ser promotor de saúde à população por meio de estratégias locais, os meus objetivos têm que estar relacionados para o alcance, né, para que eu seja, que é a minha missão, e para que eu me torne o quê? Reconhecida pela minha eficiência, minha eficácia, comprometida com o bem-estar da minha população. Então, os meus objetivos têm que me levar a isso que eu quero ser. Eu quero ser reconhecida. Então, todos os meus objetivos têm que relacionar a isso. E como você vai ser reconhecido? Como promotor de bem-estar da população. Quais objetivos eu tenho que ter no meu planejamento para dar essa resposta à população, para ser visto e reconhecido, para que as pessoas tenham orgulho da minha instituição, de mim, órgão de saúde? O que eu preciso resolver no meu município, secretária, para eu ser essa referência, para ser reconhecido da forma que eu preciso ser reconhecido? São os meus objetivos. Eu preciso qualificar a minha atenção primária de forma a responder às demandas X, Y, Z que foram identificados como um problema. Eu preciso organizar os serviços de vigilância, porque hoje está tudo lá misturado, de forma a atender isso. Eu preciso garantir ou ampliar o acesso de tal e tal atendimento. Eu preciso garantir ou investir, né, na ampliação dos espaços físicos ou em construção de espaços físicos para atender isso e isso. Eu preciso investir na qualificação do meu servidor, eu preciso qualificar os servidores de todas as áreas de forma a contribuir para isso e isso. Então, quando você começa a entender o que você quer ser, como você quer ser reconhecido, você já começa a dar direcionamento aos seus objetivos. E daí nascem as suas metas. Né? Para ser reconhecido, para que a população tenha orgulho de mim, eu preciso resolver os problemas que são emblemáticos no meu município, aqueles que são significativos, que têm peso, mas que eu tenha pernas para alcançar em 4 anos. Porque quando a gente começar a fazer a discussão do diagnóstico, a gente percebe que a gente tem muita coisa para fazer,
Muita coisa que eu preciso resolver para chegar onde eu quero chegar, para ser reconhecido como eu quero ser reconhecido, certo? Eu vou ter dinheiro e pernas para fazer tudo em 4 anos? Não. Não, eu estou falando de um planejamento que eu vou executar, aonde eu tenho que prestar contas de resultados que eu possa atingir. Então, não adianta ficar copiando o que eu acho bonito ou colocando coisas que nunca vão acontecer. Porque eu executo, eu estou no território, eu faço, eu sei o que é rotina, eu sei o que tem que ter continuidade, eu sei aquilo que eu posso avançar e eu preciso me projetar, como o Bettini falou, e é verdade, eu preciso me projetar para que eu consiga alocar recursos para outros fatores. Esse é meu planejamento. Eu preciso manter os serviços que eu tenho, não é isso? Eu preciso manter os serviços que eu tenho, eu preciso custear os serviços que eu tenho. Então, só de eu pensar em chegar, em ser reconhecido de alguma forma, eu já estou estabelecendo muitos objetivos. E aí eu penso nas minhas metas, certo? Pode pôr o outro, por favor. Ficou claro, Wilson? Horto Murtinho, Wilson, ficou claro para você? Ficou claro? Tá. Guia Lopes. Missão de Guia Lopes. A Secretaria Municipal de Guia Lopes tem a missão de garantir continuamente à população lagunense acesso às ações e serviços de saúde resolutivos e humanizados, fortalecendo as redes regionais de atenção à saúde e promovendo o cuidado integral da saúde à população de acordo com os princípios do SUS. Tá? Então, vamos lá? Garantir continuamente à população lagunense acesso às ações e serviços de saúde resolutivos e humanizados, fortalecendo as redes regionais de atenção à saúde e promovendo o cuidado integral da saúde da população de acordo com os princípios do SUS. Lopes, que missão. Chegar? Visão. Ser referência, Guia Lopes já começou a definir seus objetivos aí, hein? Ser referência, até quando? Em quanto tempo você quer se tornar referência, Guia Lopes? Em quanto tempo? Ser referência na prestação dos serviços de saúde com qualidade, comprometimento e humanização, buscando atender às necessidades da população de forma resolutiva e igualitária. Como eu sou resolutivo e igualitário? Que objetivos eu devo ter para ser resolutivo e tratar a população de forma igualitária? Vocês fazem isso hoje? E de que forma? O que precisa ser aprimorado? O que precisa ser implementado? O que precisa avançar? Né? A gente já começa a pensar os objetivos aí. Valores: ética, transparência, equidade, compromisso, qualidade e efetividade. Ok, pode pôr o outro, por favor. Alguma dúvida, Guia Lopes? Vocês estão todos de máscara, né? Eu fico procurando. Miranda. Missão: coordenar a política de saúde municipal conforme os princípios do SUS, visando acesso, qualidade, resolutividade a todos os usuários. Tem serviço aí, hein? Tem serviço aí, ó. Qualidade, resolutividade e acesso. Que objetivos eu tenho quando eu defino a minha missão ser essa, né? Eu já tenho objetivos relacionados ao acesso. Hoje, Miranda garante o acesso a todos, porque é minha missão. Todos tenham acesso à saúde. A qualidade. Como está a qualidade dos serviços que eu ofereço? Eu preciso pensar em objetivos que me levem, né, em metas que me levem a garantir a essa qualidade, porque é a minha missão. Resolutividade. Eu sou resolutivo? É minha missão. De que forma eu posso ser resolutivo? Que objetivos eu devo ter dentro da minha rotina de trabalho que me tornem realmente resolutivo, que me façam cumprir a minha missão? A gente já começa a reflexão aí.
Visão, construir um modelo de gestão em saúde, até quando? Essa construção vai em quando? Eu posso dizer que vai em 10 anos, construir em 10 anos, ao longo de 10 anos, ou construir até 2000 e tal, mas a gente tem que ter uma referência para a gente ter uma entrega, porque a gente vai fazer todo o direcionamento de um trabalho para aquilo que a gente quer ser. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente tem que ter um prazo, porque aquilo que não tem prazo fica difícil de cumprir. Plano municipal, eu tenho que entregar as minhas metas até 2025. Vocês já perceberam que a gente funciona bem com prazo? Né? Se tem que fazer até amanhã, você perde até o sono e faz. Mas se não tem prazo, você vai empurrando com a barriga. Entendeu? E aí a gente se perde do foco. Entendeu? Então, assim, a identidade organizacional ela é importante e tem peso porque ela já começa a dar direcionamento e foco para o nosso processo de planejamento. Né? Não é só um instrumento. Porque se eu sei a minha missão e se eu sei o que eu quero ser, eu já começo a entender e sei que valores me permeiam, eu já sei, já começo a identificar as minhas fragilidades e já começo a identificar, porque eu estou ali no fazer, estou ali na rotina, estou ali naquele momento. Então, assim, e por isso que a missão, a visão tem que ser validada pela equipe. Porque todo mundo tem que entender qual o meu papel, e o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Aonde a gente quer chegar? Nós, no Estado, vocês conhecem a nossa missão, nossa visão de futuro, nós queremos ser referência. E, para ser referência, a gente precisa trabalhar muito, muito, muito. Qualificar, capacitar, fortalecer, garantir, assegurar, aí muito se justifica. Né? Reduzir, aumentar, e aí começa a vir, essas palavras começam a vir para a nossa rotina, porque elas fazem parte daquilo que a gente quer ser. Tá? Então, melhorando o processo de trabalho conforme os parâmetros preconizados pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Valores, compromisso, ética, transparência, equidade, competência e qualidade. Ok, vamos lá. Nossos estados estão, as missões bonitas, né? Nossa secretaria, a gente tem que trabalhar, hein, gente? Nós precisamos melhorar nosso processo de planejamento mesmo. Porque como é que a gente vai ser essa referência toda que a gente quer ser aí? Né? O tanto que a gente precisa trabalhar ainda, né? Jardim, missão, planejar, organizar, ofertar e executar ações voltadas à promoção, prevenção e manutenção da saúde da população jardinense. Quanto trabalho para a gente fazer tudo isso, hein? Planejar, organizar, estamos fazendo. Visão, consolidar-se como referência. Consolidar-se até quando? Né? Qual o período que vocês vão estabelecer para vocês? 2, 3, 4 anos, né? Como referência de sede de microrregião, desenvolvendo estratégias de saúde pública. Que missão, hein? Vamos lá. Valores, transparência, ética, respeito, baseado nos valores doutrinados do SUS. Consolidar-se como referência, só estabelecer um prazo, né? 4 anos, 5, 1 ano. Vamos lá. Pode passar, por favor. Naviraí. Missão, garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, enquanto direito fundamental do ser humano, e prover as condições de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da saúde no âmbito municipal de Naviraí. A missão de Naviraí abraçou todo, né? Todo o sistema. Como é que vocês estão? Vocês vão... tudo isso, assim, é minha missão e eu vou abraçar e vou me organizar. Visão, ser até quando, instituição modelo de inovação da gestão da saúde pública no Estado, contribuindo para que Mato Grosso do Sul seja o Estado onde se viva melhor. Naviraí, vou pegar Naviraí, agora eu vou olhar todos os objetivos de Naviraí. Vocês estão comprometendo com a gente aqui, vocês querem ser referência em inovação e gestão pública no Estado. Naviraí... tem que ter objetivos muito estratégicos, hein? Olha a visão que vocês estabeleceram para vocês. Não está errado, viu, gente? É desafio. Não estou falando de certo ou errado. Eu estou falando que para vocês visualizarem, quando eu me defino que eu quero ser uma instituição modelo de inovação da gestão da saúde pública, é um desafio a ser percorrido. Então, assim, eu preciso me organizar e me planejar efetivamente para ser essa referência. Não estou falando do certo e do errado, estou falando do desafio. Em cada visão que vocês estão apresentando, é um desafio que vocês estão abraçando.
E o seu planejamento já nasceu aqui, né? Valores, humanização, pode subir um pouquinho, por favor, Claudinei? Humanização, universalidade, equidade, integração, ética, probidade, responsabilidade, gestão participativa e democrática, compromisso, cooperação e qualidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na hora que vocês forem definir os objetivos estratégicos do mapa estratégico, vocês têm que lembrar que esses objetivos já têm que estar dando respostas para aquilo que vocês estão almejando alcançar. Tá? Então, assim, a gente vai pensar junto depois, mas só para a gente já registrando, porque a gente vai passando os instrumentos e as metodologias, né? Pode passar, por favor. Bela Vista. A Secretaria Municipal de Saúde de Bela Vista tem como missão executar a política de saúde do município devidamente planejada. Ah, Bela Vista, hein? Devidamente planejada, é a missão de vocês, visando sanar as necessidades de saúde da população. Ponto. Através de um sistema humanizado, com responsabilidade, acesso, vínculo, acolhimento, trabalho em equipe, autonomia e processo, já são as respostas que vocês estão dando para essa missão. Né? Eu, tecnicamente, pararia ali, mas vocês podem continuar, porque eu já fixei. Executar, bem planejado. Visão, realizar ações preconizadas no Plano Municipal de Saúde até 2025, né? Ou é até 2023 mesmo? Cadê Bela Vista? Até 2023 mesmo? Ou até 2025? Porque vocês estão falando do Plano Municipal, ele vai até 2025. Tá, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Só para refletir. Alcançando as metas para a melhoria de saúde da população de Bela Vista. Muito bom. O que eu colocar como meta, a minha visão de futuro é que eu cumpra as minhas metas. Ninguém pode falar no município de vocês que não sabe qual que é a visão de futuro de vocês, hein? Até eu já decorei. Falou Bela Vista, eu vou falar, Bela Vista vai cumprir todas as metas. Valores, compromisso, ética, resolutividade, transparência, equidade e integralidade. Muito bom. Pode passar. Vocês viram que a visão da gente não precisa ser o que eu quero ser, tem que ser algo que eu possa percorrer? Não adianta eu colocar uma coisa que eu sei que nunca vou alcançar, porque isso aí tira totalmente o meu foco. Quando eu tenho o direcionamento de que é um caminho que eu possa percorrer, que eu tenha pernas para percorrer e que eu possa alcançar, como é bom saber que a gente pode ter um resultado, né? Teve um colega que falou ontem, né, Claudinei, que o Ricardo, lá de Corumbá, que eu achei bastante interessante, ele disse assim, eu não sei por que as pessoas querem colocar tudo 100% nas metas. Fazer 100%. Não, a gente não está fazendo 100%. Se eu fizer 30%, estou me sentindo, puxa, porque eu não saio de 5%. Eu não saio de 8%. Eu vou dividir com vocês um trabalho que ele fez, que eu achei muito bacana. Nós não temos, e eu vou inserir isso no nosso. Eu falei para ele que eu vou copiar. Já falei, eu vou copiar de você, porque foi muito, muito bacana a estratégia que ele usou na análise situacional, quando ele foi definir as metas, porque ele colocou abaixo da meta uma série histórica, daqueles que ele já acompanha. Né? Ele fez uma série histórica assim, do ano e do resultado do RAG. Então, quando a área técnica, ele mandou esse material para a área técnica discutir a meta, quantificar a meta, aí a área técnica, porque às vezes a pessoa está lá fazendo e coloca o valor, nem vai olhar para a série histórica, né? Aí, e quando era novo, ele fazia as considerações. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de olhar e ver assim, poxa, olha como está o meu desempenho. Em 2019, eu fiz 10. Em 2020, em 2018 eu fiz 10, em 2019 eu fiz 12, em 2020 eu já fiz 5, em 2021 eu fiz 2. Então, esse é o meu desempenho. Numa avaliação de 4 anos, o meu desempenho, altos e baixos, com o recurso que eu tenho hoje, com a projeção de ações que eu estou pensando, me organizando, planejando, o que eu vou pensar que em 4 anos eu posso avançar? Qual a minha perspectiva para 4 anos? Fazer 100%. Oi? Né?
Como que quem que consegue efetivamente garantir 100% ou realizar 100% de alguns, né, algumas questões que a gente discute muito, principalmente no âmbito da PS da vigilância? A gente não está fazendo 100% de quase nada. E a gente vai continuar percorrendo 100%. O que acontece quando a gente põe uma meta que a gente não vai alcançar? O que acontece quando você estabelece? Porque ele falou assim, eu estudei, a minha vida, foi a colocação dele, eu vou voltar. Eu estudei a minha vida inteira numa escola onde a média era 7. Então, o meu cérebro já era preparado para tirar 7. Eu sabia que eu ia conseguir tirar 7. Quando eu mudei para uma escola onde a média era maior e eu só conseguia tirar 7, eu fiquei frustrado. Vocês estão me entendendo? Do que adianta? Olha como que é isso. Porque, assim, gente, essa propriedade é nossa da construção do planejamento. Você vai chegar lá no seu relatório, você vai ter lá aquele quadro de metas da programação anual de saúde, onde você só informa o resultado da meta. Se você colocar uma meta que você sabe que você não vai alcançar, os seus relatórios anuais, você tem duas opções. Mentir, colocar C em tudo, você sabe que você não fez, e depois, se você sofrer um processo de auditoria, alguma coisa, como é que você vai justificar? Que não tem nada que comprove. Não tem um histórico de ação, e tem dinheiro investido. Tem dinheiro investido. Gastou o recurso. Mas como é que você prova esse resultado? Você vai continuar fazendo isso, falando, ou você vai colocar, ou você coloca alguma coisa que você pode alcançar, né? E você conseguir monitorar de fato, porque duas coisas que a gente não faz ainda é monitoramento e avaliação, para intervenção em tempo oportuno e tomada de decisão. Essa é uma prática que a gente vai começar a construir a partir de agora, porque a gente vai ser obrigado a fazer monitoramento e avaliação. Vocês estão entendendo? A gente não faz. Quantos de vocês trabalham com painel de bordo? Quantos de vocês fazem monitoramento e avaliação? Lembrando que monitoramento é eu olhar para as minhas metas e ver como elas estão caminhando, fazer minhas análises e considerações e dar os devidos encaminhamentos. Quem faz o monitoramento? A gente informa resultado. Quem de nós, e eu estou falando de mim também, quem de nós, por isso que eu estou falando que a gente está em construção, quem de nós consegue hoje pegar aqui o microfone e vir aqui na frente e dizer assim, olha, nós temos, em relação à meta, número tal, nós falamos que nós vamos fazer aumentar em tantos por cento tal situação. Nosso desempenho tem sido favorável, tem sido positivo, porque a gente conseguiu, através de uma aquisição de um equipamento, melhorar na unidade tal, e o resultado de 2000 e tal foi tanto. Em 2020, a gente não teve um desempenho muito bom, e essa organização que a gente deu ao longo dos 4 anos, né, a gente foi gradativamente ampliando isso que a gente disse que ia ampliar, e a gente chegou aqui em 2021 com 10% a mais do que foi programado, devido a essa e essa ação, devido a esse equipamento que foi implantado, devido a essa construção que foi entregue, melhorou o atendimento da unidade tal e tal, a gente consegue fazer isso? Não. Mas se eu tiver um painel de bordo na minha mão monitorado, eu consigo minimamente dizer, olha, em relação ao que eu projetei, ao que eu planejei, eu avancei nesse serviço, nesse serviço. E efetivamente eu consigo dizer, eu alcancei o meu objetivo ou ainda preciso trabalhar para alcançar esse objetivo. Porque eu preciso ser referência. Porque eu preciso entregar todas as metas do meu plano até 2025, porque eu preciso ser reconhecido como instituição resolutiva, porque eu preciso promover até 2025 o acesso igualitário. Vocês estão entendendo? Então, eu consegui, de fato, avançar ou não em relação àquilo que eu quero ser. Porque hoje a minha missão é essa, mas eu quero ser reconhecido dentro da minha missão desta forma. Vocês viram a importância da gente se planejar, de saber o que a gente quer? Não é só Ctrl+C, Ctrl+V.
Vamos tirar isso da nossa vida, por favor. Né? Eu sei que o jardim do vizinho é mais bonito, mas o que ele está colocando lá, talvez eu não tenha condição de colocar no meu. Mas o meu pode ser bonito com aquilo que eu tenho, com a minha realidade. Quando o que eu estou planejando e organizando fazer é a resposta daquilo que eu quero ser. Agora, se eu quero ser uma coisa que está muito além do que eu penso, fica difícil, né? É a mesma coisa que eu chegar e falar, ó, gente, o negócio é o seguinte, o ano que vem eu quero ser rainha da bateria do Beija-Flor. Todo mundo, nossa, que legal, eu quero ser reconhecida como a melhor. Aí você pergunta assim, nossa, você sabe sambar? Não. Você gosta de carnaval? Nunca fui. Mas por que você quer ser reconhecida? Ah, porque eu acho bonito, eu acho legal. Vocês estão me entendendo? Mas o que isso tem a ver com a sua realidade? Nada. Mas é a minha visão de futuro. Você vai alcançar isso? Não. Eu já vou dar o primeiro passo sabendo que não. Porque isso não tem nada a ver com a minha rotina, com a minha prática, com o meu dia a dia, com o meu fazer, com a minha missão. Não tem nada a ver. O que vocês estabeleceram como visão? Reflexão do momento. Vocês vão ter perna para alcançar? Se você começar a lançar um planejamento onde a sua identidade organizacional já diz que você não vai fazer, como é que você quer motivar a tua equipe, teus colegas? Eu, sinceramente, como técnico, eu não entendo. Se eu estabeleço algo inatingível do ponto de partida, na minha identidade organizacional, eu já estou fazendo o quê? Algo que vai para a gaveta. Algo que vai para a gaveta. Não é aquilo que deve ser, não é o instrumento orientador, o meu mapa, minha identidade organizacional não é o meu direcionador, e eu não sou nada disso, porque eu estou colocando no papel uma utopia. Algo que nunca, jamais vai acontecer, porque a minha realidade é outra. E aí a gente pega no pé de vocês mesmos, aí o planejamento é chato, porque a gente quer que vocês coloquem no papel aquilo que de fato, e dentro do prazo que de fato vocês possam conseguir chegar e atingir. Porque aí a gente começa a construção motivado, sabendo que a gente vai ter resultado. É a mesma coisa que a gente colocou ontem, né? Ah, depois eu vou falar de metas e vou usar esse exemplo. Mas se você estabelecer que você vai perder, ou, por exemplo, se você está acima do peso, e você estabelecer que você vai perder, você passou 5 anos engordando, aí você estabelece que em 6 meses você vai emagrecer o que você passou 5 anos engordando, ah, gente, quem que não fica desmotivado com isso? Aí a gente fica o quê? Ansioso, depressivo, engorda mais. Porque dá-lhe comer. Se a gente sabe, né? Por que eu vou estabelecer algo inatingível? Que motivação eu estou fazendo, me proporcionando? Não é muito melhor eu conseguir depois fazer os meus relatórios com propriedade e com respostas que precisam ser dadas, do que eu ficar fazendo só aquilo que não é e ainda me comprometendo como técnico, como gestor, em um planejamento que não existe? E ainda mais grave, para registrar, porque o Estado está falando, a gente está falando, mais sério ainda, você está utilizando o recurso público para uma série de ações que não vão te dar resultado nenhum. Qual o seu compromisso? Então, trabalhe com a sua realidade. Busquem aquilo que vocês sabem que pode ser alcançado. E é vocês que estão aqui comigo hoje que são responsáveis para irem para os seus municípios e promoverem essas discussões. Olha,
Gente, vamos botar o pé no chão? O que a gente faz hoje de serviço no município? A gente vai fazer diagnóstico, a gente vai falar de diagnóstico. A gente identificou isso, identificou isso. O que a gente conseguiu avançar nos últimos 4 anos? A gente avançou nisso, avançou nisso, avançou nisso. Né? O que a gente consegue avançar diante do cenário que a gente está, diante da realidade? A gente continua com a equipe reduzida, a gente continua com recursos escassos, não tem novos incentivos, a gente tem essa situação, o que tem na rede municipal hoje é esse serviço, e o que a gente tem pernas para alcançar é isso. O que a gente consegue, de fato, colocar no papel, assinar, o nosso secretário assinar, e ser o compromisso nosso de prestação de contas para os próximos 4 anos? Isso. Então, isso é a minha realidade. Isso é qualificar. Isso é qualificar. Isso é fortalecer. Aí eu tenho propriedade para usar esses verbos. Certo? Combinado? Vamos lá. Pode passar. De Anastácio. Missão: ofertar serviços de saúde de qualidade em todos os âmbitos das necessidades da população, aprimorando as ações existentes e fomentando novas ações que complementem a integralidade no atendimento de saúde aos cidadãos. Como eu sou metida, eu colocaria... Quem nasce em Anastácio é? Anastaciano. Eu ainda colocaria ali que é para tomar posse do que é meu. Visão: visualizar o acesso da população, viabilizar o acesso da população a serviços de saúde de excelência e que atendam às suas necessidades de forma humanizada e integralizada. Vocês viabilizam o acesso da população hoje, né? O que você quer? Viabilizar, você já viabiliza. O papel de vocês, a missão de vocês já está falando que a sua missão é ofertar. Então, eu acredito que vocês têm que olhar para isso, porque a sua missão já está dizendo, a minha missão é ofertar serviços de qualidade em todos os âmbitos. Eu já tenho essa missão. O que eu quero melhorar? No que eu quero avançar? Aonde eu quero chegar? Tá? Valores: empatia, acolhimento, humanização, honestidade, progressão, planejamento e organização e valorização profissional. Ok, pode passar, por favor, Junei. Miranda a gente já fez. Tem mais algum município aqui que a gente não falou do mapa? Oi? Niuaque a gente não falou? Oi, Niuaque, por favor. Niuaque. Missão é concluir as obras dos nossos... concluir as obras não é a sua missão. Concluir as obras é seu objetivo. Fechou? Você já tem um objetivo aí. E pelo jeito estratégico. Já tem que estar contemplado no teu mapa. A sua missão é o seu compromisso com a sua população no município. Acho que já está claro, né? Aí, visão. Dar um atendimento humanizado de excelência com especialidades médicas que necessitam fazer campanha de incentivo aos usuários. Bom, de um atendimento humanizado de excelência com as especialidades médicas necessitam fazer incentivo aos usuários, cuidar de saúde dos menos favorecidos e inaugurar a tão sonhada maternidade. Você tem aí 3 objetivos. Tua visão é como que você quer ser reconhecido. Você tem uma missão e você tem uma visão. O que você quer ser reconhecido como o quê? Dá para sair daqui. E valores, mudanças necessárias. Bom, aí você vai colocar credibilidade, as palavras que estão estratégicas aí para você. Credibilidade, eu acho que um objetivo, você está falando do hospital com a maternidade, que um objetivo seu que deve ser dado visibilidade é essa construção dessa obra, né? Porque quando você construindo, você finalizando a maternidade, o hospital com a maternidade, o que você vai estar resolvendo? O que você vai resolver com isso? São seus objetivos. Tá? Todos os problemas que você... Porque a construção é a resposta para os problemas que você identificou. Certo? Então, tem bastante objetivo aí. Vamos lá? Mais algum? Bonito. Bonito eu falei. Falei, né? Não? Então, vamos lá. Bonito.
Missão: promover ações e serviços em saúde pública, com qualidade e humanização, buscando atender as necessidades da população e os princípios do Sistema Único. Ok. Ser reconhecido, qual o prazo que você vai estabelecer para vocês, né? Qual o prazo que vocês vão estabelecer. Ser reconhecido pelo cidadão por promover ações e serviços na saúde pública, atendendo às necessidades da população e os princípios do Sistema Único de Saúde. Humanização, agilidade, comprometimento, ética e transparência. Perfeito. Mais algum? Fechamos? Ficou claro para vocês a identidade organizacional? O mapa estratégico é essa identidade alinhada aos objetivos estratégicos que a gente vai construir amanhã. Vou mostrar para vocês amanhã, certo? É a parte final do nosso trabalho. A gente pretende, só registrando, a gente pretende, então, parar às 11h30, é isso? Cadê a minha secretária? Às 11h30, retornar às 13h30, e aí fecha às 17h, pode ser? E amanhã a gente retoma no mesmo horário e fecha no final da tarde para vocês voltarem com tranquilidade e aproveitarem a sexta-feira. Pode ser? Para não ficar 3 dias, né? Preso aqui com a gente, que a gente sabe que está todo mundo cheio de atividades. Né? Ok. Bom, fechamos então o mapa estratégico. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida em relação ao mapa? Você pode abrir o Plano Municipal de Jardim, por favor? Plano Municipal de Saúde. Vou fazer a historinha desde a primeira página. O Plano Municipal é o seu instrumento, seu planejamento para 4 anos. A capa, a contracapa, os espelhos que vocês vão colocar, se você tem uma equipe de TI legal, uma arte, fotos, fotos das atividades, ou fotos, se for um município de turismo, da Praia de Anastácio, né, Cláudio, que você falou, né? Aquilo que vocês sentirem, a arte, o visual, pertence a cada um. Não existe uma regra, tem que ter capa, contracapa, folha de rosto, né? Letra tal, paginação tal, espaçamento tal. Não, não. Se você quiser seguir as regras normais, as regras formais, sigam, as BNTs, sigam, né? Não tem uma... não foi Anastácio, gente. Ele só falou porque ele mostrou uma foto do Rio Cheio lá, né? Mas não foi ele que colocou, não foi Anastácio que colocou que tinha atendimento na orla marítima lá no município de Mato Grosso do Sul. Bom, então, estamos entendidos nisso? Porque eu estou falando no geral, em todos os lugares que a gente está indo, porque são dúvidas que permeiam, sim, as discussões, chegam para nós, né? Eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir aquilo. Geralmente, a gente segue, sim, as normas de ABNT, porque é um documento público, tal, mas não existe uma regra, né? Tem que estar escrito na lei número tal, na portaria número tal, não tem, porque as pessoas ficam me perguntando isso. Qual a portaria que trata da configuração do documento? Onde que na Lei 141 está dizendo o espaçamento do documento? Não, por ser um documento público, que a gente dá publicidade, a gente acata, né, as normas, mas não tem portaria, não tem lei que fale disso, tá bom? Só para a gente finalizar. Parte importante, vai descendo aí. Vanessa, posso colocar dedicação, mensagem do prefeito, mensagem do secretário? Pode subir, é seu. Tenho que colocar todos os conselheiros, o nome do conselho? A gente utiliza em respeito, porque eles fazem parte da construção. Ou não fazem? Fazem, a gente vai discutir com eles, a gente fala com eles, a gente faz conferência, a gente respeita tudo que é passado, né? Essa construção coletiva. Então, a gente, sim, cita, sim, abreviaturas, né? Segue, vai lá. Pode passar. Siglas, pode passar. Vai embora, sobe. Eu quero lá na parte de apresentação ou introdução. Sumário, deixa eu só ver, sobe. Vamos lá, os itens pontuados. Nós temos uma análise situacional falando da caracterização do município, do perfil.
Hã? Não, sim, não é só para servir de parâmetro para a gente discutindo, tá? Não se preocupa com isso, não. O que a gente já tem aí quando vai falar de análise situacional? Caracterização dos municípios. Eu estou falando assim, vamos revisitar pensando no que está estabelecido na legislação 41, ou seja, aquilo que minimamente deve ter em todos os planos municipais, certo? O que eu colocar a mais é meu, é equipe, né? Mas a gente tem o parâmetro que é o parâmetro legislado, que a Lei 141 trata. Plano Municipal de Saúde tem que ter análise de situação de saúde. O que tem que ter na análise de situação de saúde? Aspecto socioeconômico, demográfico, uma análise do panorama, eu falo panorama geral, eu gosto muito dessa palavra, panorama geral do território, né? Indicadores importantes, levantamentos da saúde. Então, ali, ó, produto interno bruto, isso aí são questões da caracterização do aspecto socioeconômico. Aí ela trata ali da saúde, na rede de atenção, estrutura da rede física, mapa de localização das unidades, atenção básica, assistência ambulatorial, centro de especialidades, vigilância, serviço de atendimento especializado, vigilância epidemiológica, pode subir, por favor. Vigilância sanitária, estou gostando de ver que já tem bastante itens pontuados ali que a gente vai falar sobre eles, porque quando a gente pega os planos anteriores, a gente percebe que a gente falhou muito na parte do DOME, diretrizes, objetivos e metas e indicadores. Olha só tudo o que a gente aborda num diagnóstico. Vigilância sanitária, controle de vetores, controle de zoonoses, imunização, assistência farmacêutica, assistência de urgência e emergência, hospitalar, regulação, recursos humanos, profissionais, né, departamento, situação, natalidade, mortalidade, óbito por faixa etária. Pode subir, Claudinei. Óbito por causa externa, óbito por sexos, óbito por neoplastia, mortalidade fetal infantil, mortalidade de mulher, morbidade, vigilância em saúde, doença de notificação, influenza, a dengue, né, a Aedes aegypti, serviço de atenção especializada, COAP. Tá, ok. Mas, assim, no geral, os itens que foram pontuados são itens que permeiam todas as análises e diagnósticos. São os que estão previstos, certo? Aí eles têm ali mais um detalhamento da análise socioeconômica, que eles falam de margem salarial, tal, que a gente já quer uma questão, já foi posta por Jardim, então é o município que trouxe. Mas, no geral, os macros são todos os itens que compõem a Lei 141, quando ela trata daquilo que é obrigatório ter num diagnóstico de saúde. Então, tudo que a gente faz no território, a gente discute e informa. O segredo, que eu falo que é o pulo do gato, é a forma como a gente informa. Certo? A informação tem que ter, mas é a forma que eu olho o dado, que eu discorro sobre o dado, que faz toda a diferença quando eu vou construir a parte do DOME, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. O pulo do gato está aí, nesse alinhamento, que não aconteceu. Não aconteceu. Então, a gente precisa avançar em relação a isso. O número de informações que a gente tem colocado nos planos municipais do Estado do Mato Grosso do Sul não são insuficientes. O número. Todos cumpriram os itens obrigatórios. A gente faz uma avaliação dos planos e a gente percebe que, quando fala de análise de situação de saúde, de diagnóstico de saúde, aquilo que é obrigatório, né, aquilo que está previsto, está pontuado nos planos. Quando todos os municípios fizeram o diagnóstico, mesmo no Ctrl+C, Ctrl+V, copiou do outro, que tinha tudo. Identificação do território, aspecto socioeconômico, dados dos serviços de saúde, produção, detalhamento de vigilância, de EPS, todos os elementos, todos os itens do nosso checklist foram cumpridos. O que faltou? Está lá. Toda leitura, um monte de dados. Quando você vai para a parte de diretrizes, objetivos e metas, o que está escrito lá não tem nada a ver com o que está colocado lá. Não existe alinhamento nenhum. O que serviu esse diagnóstico para vocês? A gente fala vocês assim, né? A pergunta é,
para que eu faço análise situacional? Se não é justamente para eu entender o que eu entreguei, o que eu não entreguei, como é que eu estou e o que eu posso propor para o futuro. Que tipo de metas e qual a qualidade dessas metas que eu estabeleci lá na minha parte onde eu vou começar a direcionar, né, o recurso, porque quando eu estabeleço os objetivos e metas, todas as ações que foram programadas a seguir nos anos subsequentes estão alinhados a esse planejamento, não é isso? Tudo que eu for gastar o recurso, tudo que eu, área técnica, for me planejar para gastar o recurso, a partir dali, é em resposta ao objetivo e à entrega dos resultados que eu estou programando, não é isso? E quando uma coisa não conversa com outra, qual que é a lógica desse processo? Papel cabe tudo, era só fazer, Vanessa, a gente tinha que fazer, a gente fez, copiou, colou, colocou lá, foi lá no Google, natalidade, mortalidade, o que eu quero saber do território? O meu município foi criado, foi fundado pelo fulano, que passou aqui com os índios em tal hora, passou para lá, assinou a bandeira, pá, copiei, colei, fui lá nos sistemas de saúde, copiei, colei as planilhas, copiei os dados da mortalidade, da morbidade, copiei tudo que tinha lá na legislação, eu fui lá, copiei lá no Google, copiei e colei. Fiz a análise da saúde. Ninguém lê. Eu já ouvi isso. Não sei para que ninguém lê. Mas aí o planejamento do cidadão, que é lá, aonde ele vai prestar contas, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, coloca lá uma série de coisas, que quando você vai procurar entender por que aquilo ali é um objetivo do município, você olha lá, aí você não identifica. O que isso quer dizer? Por que esse município tem que ampliar um serviço, ou reduzir o índice, ou isso, ou aquilo? Qual que é a lógica? Qual que é o problema que foi identificado? Né? E tem mais, tem município que fez Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V de outro município, aí colocou a priorização dos problemas iguais, os mesmos. Estou falando de coisas que não podem mais acontecer. E aí fez diretrizes, objetivos e metas, tudo diferente do que está lá. Dos problemas priorizados. Então, para que você priorizou se os seus problemas são outros, se a sua organização do seu planejamento é outro? Se seu problema é resolver, você tem que construir uma maternidade, um hospital, porque você tem uma série de coisas que você tem que resolver, não tem? Seus objetivos estão aí. Não o objetivo de Anastácio vai estar em Newark. Só um exemplo, tá? Isso não aconteceu. É só um exemplo. Certo? Então, assim, e aí? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês bem... Foi o gestor que obrigou vocês que fizeram o plano municipal anterior a colar, copiar e colar e fazer assim? Ele obrigou? Ele sabe. É culpa do seu colega? Se você consolidou o documento. Por mais dificuldade que a gente tenha no nosso ambiente de trabalho, se a gente é responsável pela condução da elaboração de um documento desse porte público, minimamente a gente tem que ter responsabilidade com ele. Pelo menos esforço para qualificar de fato, já que eu quero qualificar tanto, eu preciso fazer o que é certo. Minimamente, eu estou fazendo um documento oficial, e um documento que vai subsidiar a discussão, que nem eu falei inicialmente, em ambientes de estudo, de educação permanente, formativos. Já pensou seu plano municipal de saúde, lá no curso de mestrado, doutorado em saúde, e ele falasse ué. Que diagnóstico? Vocês sabem, vocês estudam, vocês fazem pós, vocês fazem que quando a gente vai fazer o nosso TCC, a gente vai lá louco na internet buscar outros estudos e buscar instrumentos legais que subsidiem o nosso estudo. Como que a gente vai começar a se parametrizar? Já pensou se todo mundo começar a tratar a informação dessa forma, de forma irresponsável? Porque a gente critica a internet quando vem os fake news.
Mas o que a gente está fazendo quando a gente coloca lá um documento público, publiciza, divulga, lança no sistema e presta contas dele e ele não está falando nada com nada? A gente não está fazendo um fake news também? Eu acho que sim. Porque eu estou publicizando e ainda mais eu estou orientando toda a execução financeira de um município em cima de um dado que não diz nada. E aí? Aí eu fico bravo quando me cobram? Não. Eu preciso melhorar a informação. Ah, Vanessa, mas a gente vai conseguir 100% ficar redondinho? Não, não tenho essa ilusão, não. A gente também no Estado está avançando. Mas a gente precisa começar essa construção de baixo. E aonde que é o baixo? É na análise de diagnóstico de saúde. É aqui que a gente começa. É melhor ter pouco, mas ter o que é fato, que é real, que é necessário para aquilo que eu vou me planejar. Então, assim, o que é obrigatório é discorrer sobre os itens que são pontuados e legislados, mas não tem a regra dizendo para você que você tem que copiar do Google e colar. As fontes que você vai utilizar e a veracidade da sua informação e a forma como você vai discorrer é competência técnica tua, não do Google e não de quem vai te avaliar. É tua, de quem consolida o documento. Por isso que a gente tem esse papel da consolidação. A construção é coletiva. Por isso que no primeiro item do Plano Municipal de Saúde de vocês, a gente que é responsável, porque nós somos responsáveis, a gente que sabe o que tem que fazer, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente não vai mais ficar escrevendo na introdução, a gente pode fazer a apresentação, porque, segundo as regras, a apresentação entrega o documento, e a introdução ou consideração inicial, como vocês resolverem chamar no documento de vocês, é aquela que faz a avaliação do panorama geral. É aquela que contextualiza a elaboração do documento, porque eu estou fazendo um documento público, eu não estou fazendo um trabalho de TCC. Certo? O que eu vou colocar? A primeira informação que eu vou colocar, que eu vou narrar. Eu tive muita dificuldade no último curso que eu fiz agora, porque eu tive que reaprender a narrar. Porque a gente fica muito no técnico, fazendo curso, fazendo TCC, e aí a gente fica muito naquele negócio do TCC, naquela rotina, né? Naquele script, digamos assim. E a gente esquece o que é narrativa. A gente volta, então, a gente retoma, então, as nossas narrativas. A gente vai discorrer sobre o processo de elaboração do plano municipal de saúde. A gente vai dizer, que nem ontem a gente conversou em Corumbá, e a gente vai provar, porque nós somos técnicos, nós não estamos aqui para brincar, nós somos técnicos, e a gente vai tratar com a seriedade que deve ser tratada, e a gente vai provar o que a gente está narrando. Como? A gente vai contar na introdução do plano, estamos entregando o plano municipal, vigente 2022, conforme legislação tal. Inclusive, eu posso citar a resolução CIB, né, pactuado para entrega no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, porque eu sou um município sul-mato-grossense, para a data de 30 de agosto, conforme a resolução CIB, que vai ser um anexo do meu plano, porque eu estou falando e estou provando. Né? Esse plano foi construído de forma coletiva, utilizando essa e essa metodologia, para o levantamento das informações necessárias e previstas. Eu fiz um questionário, encaminhei para os coordenadores tiveram 15 dias para devolver, depois eu vou anexar lá uma cópia do questionário. Eu fiz uma reunião só, eu não tinha pernas para me reunir com a equipe, então eu fiz uma live, lá da minha salinha, eu fiz uma live com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, vou colocar fotos da live, conforme anexo 2, conforme anexo 3, conforme anexo 4, certo? Eu tenho aqui a comprovação de que foi feito tantas oficinas, ou foi feito questionário, ou foi feito web, aí você vai discorrer sobre o processo de elaboração. Participamos das oficinas,
né? Vai lá com o Claudinei, pega lá a foto do canal, fazemos parte do projeto, participamos da oficina, de tantas oficinas, designamos a equipe técnica, temos a foto da equipe que conduziu esse processo, posso colocar lá a foto, né? Conforme anexo tal, as oficinas estão disponibilizadas no canal, assim, porque faz parte do projeto. Então, se aquele que está me fiscalizando tiver dúvida do que eu estou falando, ainda pode ir lá consultar, né? Então, eu vou discorrer sobre a forma, eu vou narrar a forma de construção do meu plano. Simples no meu linguajar, simples no meu município. Inclusive, posso ser mais técnico ainda. Tivemos dificuldade nesse fator, né? Tivemos dificuldades no levantamento dessa ou dessa informação, não é isso? Fizemos uma análise do plano anterior, percebemos que precisávamos avançar em relação ao nosso planejamento, tendo em vista que nós prestamos contas das nossas metas, né? Implantamos isso, tiramos aquilo, promovemos isso, fizemos aquilo. A gente vai narrar. É como se você tivesse sentado do lado da nossa colega, você Graziele, eu estivesse sentada do lado da Graziele, e a Graziele perguntasse para mim assim, e aí, como que foi o processo de elaboração do plano municipal lá no seu município? Eu ia dizer para você, menina, deu trabalho, hein? Pensa que quando caiu a minha, né, caiu a minha ficha, que eu não estou no modelo da ficha, né? Eu entendi que eu tinha muita coisa para fazer, fiquei quase louco. Mas como é que deu certo? Deu certo nisso, não deu certo nisso, tive dificuldade disso, não tive. Fizemos reunião, fizemos questionário, fizemos web, fizemos live, participamos da oficina, mandamos para lá, mandamos para cá. Corumbá, por exemplo, eles pegaram, fizeram esses roteiros, eles distribuíram pelas áreas técnicas, aí as áreas técnicas fizeram um levantamento, aí eles perceberam que faltou alguma coisa nas webs, aí eles foram lá, devolveram para eles estão devolvendo, e aí eles foram, a equipe que está à frente foi desenhando o documento, conforme as informações foram chegando, daí mandava de volta, pedia para dar mais uma olhadinha, porque a gente fica inseguro, né? E aí, essa validação, essa coletividade não aconteceu. Eles fizeram conferência, aí eles citaram lá, fizeram conferência, tal, que da conferência saiu o documento que a gente leu ontem, né, fez a avaliação, e aí eles, falei, coloca como anexo. A foto da conferência, a data da conferência. Aí, para as áreas técnicas, eles fizeram reuniões, assim, cada um no seu local, solicita para a área técnica, fez uma reunião, reuniu, no final do expediente, 3 pessoas, que nem vocês põem no grupo do planejamento. Eu fico cuidando, eu não falo muito lá mais, porque eu não estou dando conta, mas eu fico cuidando. Então, assim, estamos aqui discutindo, fotinha, registra, entendeu? Dia tal, tiveram tantos encontros. Eu não preciso detalhar cada encontro. Mas, assim, tem várias fotos. Faz um relatório fotográfico, conforme relatório fotográfico anexo ao plano. Trabalhe com informações que você possa comprovar. Valide. Antes mesmo de lançar, já sai com ele validado. Participamos, discutimos com o conselho, né? Em algum momento a gente falou da construção, como que estava se dando, como que foi a participação do conselho na discussão do plano. A gente apresentou para eles uma proposta inicial do plano, então assim, eu fiz um escopo, né? Fiz o meu diagnóstico, fiz um escopo propositivo, já levei lá, já fiz uma apresentação, vi se eles têm alguma consideração para fazer, já trago a garantia da participação social, tem que ter. O meu conselho é chato, não quer fazer isso. Gente, a gente está fazendo a nossa parte. Convoca, chama, apareceu 2, 3, apresenta. Registra, olha, infelizmente, né, no momento de participação social, o conselho não compareceu, tiveram só 3 conselheiros. Mesmo assim, nós seguimos, porque entendemos a importância, né? Esse momento vai ter que se repetir. Entretanto, a gente tem que dar sequência, então a gente pretende repetir de que forma? A gente pretende, depois de consolidar, reapresentar, porque o plano só está efetivamente fechado após a aprovação do Conselho. Então, o momento de garantia da participação do controle social ocorre de várias maneiras. Só que a gente tem que ter, é trabalhoso, é chato, é burocrático, mas tem que fazer.
Pronto, garantir a efetividade, garantir a veradicidade, garantir a validade, validei o meu plano, começo com a minha análise de situação de saúde. Foco, vamos ter foco. Eu não vou. Que horas são? Tem meia hora. Vou falar pelo menos dos aspectos, dos panoramas, né? Foco, vamos ter foco. Quando que uma análise de situação de saúde, para ser boa, para ser importante, ou para ser direcionadora, ou para ter qualidade, precisa ter 500 páginas? Não. Quando eu vou falar do meu panorama geral, o que eu tenho que falar? O meu município tem 3.000 habitantes. Onde ele está? Lógico, eu tenho que dizer onde que eu estou localizado. Pelo menos a minha localização. Quem é a minha população? Pelo menos quem é a minha população. Eu tenho 3.000 habitantes, eu posso citar gráficos, tabelas. Não tem a regra, tem que ter 10 tabelas, porque tudo isso chega para a gente. 5, tem que ter quantas tabelas de cada item? Não. O que você tem que deixar... não adianta ter 20 tabelas e nenhuma dizer nada. Mas está falando lá, população masculina, população feminina e o total. Tá. O que isso quer dizer para você? Olha, o meu município fica a tantos quilômetros da capital. Isso já é um problema para mim, porque eu preciso me organizar aqui no meu territóriozinho, me organizar com os meus vizinhos, porque a distância não favorece isso, aquilo, e há anos a gente vem acompanhando problemas relacionados a tal e tal fator. Essa localização favorece nisso, mas não favorece nisso. A minha localização só me entende quando eu entendo, só me importa para a minha definição dos meus objetivos, se ela for um problema para mim. De repente, ela pode ser até uma vantagem. A minha localização me favorece nessa articulação, e eu tenho avançado nesse serviço graças a essa localização. A minha localização não me favorece em nada. Inclusive, ou a minha localização me favorece em tudo, porque ninguém vem me fiscalizar, eu acho o máximo. Olha, a minha localização é muito legal, porque eu tenho um mar bem aqui atrás da minha unidade de saúde. O que é? Por que a gente gasta uma folha digitando, copiando do Google, que fica localizado na longitude tal, latitude tal? Que mais que a gente usa muito, que eu vejo muito, que a gente coloca. Tal. Posso colocar? Eu gosto de colocar esses elementos. Eu posso fazer um quadrinho, colocar o mapa e já citar, porque tem uns mapas, o pessoal do TI gosta muito disso, Eles fazem aqueles mapas, daí eles já colocam lá até onde tem os parques ecológicos, as coisas. Se você tem isso, faça. É rico. Pode subsidiar outros estudos, até nosso mesmo, Mas, assim, mais do que dizer a sua distância da capital, a sua longitude, a sua latitude, o seu clima, o seu relevo, a sua geografia, eu preciso entender o que isso impactua na tua rotina. Narre, brevemente. O fato de você ter uma população, quando você fala dos dados da sua população, o fato de você ter uma população masculina e feminina, mais para lá, mais para cá, a sua pirâmide etária está invertendo, traz algum agravante para o seu serviço, para a sua organização de serviços e ações de saúde? Como aconteceu, é interessante, nós discorremos ontem sobre um dado de Corumbá, que a população, a gente percebe que a população jovem está em evasão. E aí a gente sentiu falta. Quando eu vi o dado, a gente estava fazendo a leitura, quando eu vi o dado, a gente conversou sobre isso. Eu falei assim, mas você está mostrando aqui que a população masculina diminuiu, a feminina manteve, e a jovem, que eu não lembro a faixa etária, 20 e 35, essa faixa de 20, de idade bem produtiva mesmo, 23 a 35 anos, alguma coisa assim, que reduziu significativamente. E a gente perguntou, mas o que está acontecendo?
aí os dados econômicos do município, os investimentos e o olhar do município para atrativos para essa população não existem. O problema é que os jovens estão saindo, indo embora à procura de melhores condições de vida, de trabalho, educação. Não tem nada atrativo, não existem investimentos no território que faça com que essa população tenha interesse em permanecer. Então, a gente vê uma população envelhecendo, uma população adoecendo. E a outra coisa, e os que ficam, olha como é importante. E isso faz parte da vida de vocês, porque eu tenho certeza que vocês discutem isso. E os que ficam nessa faixa estão adoecendo. O que está acontecendo no município? Aumentou o alcoolismo, o consumo de droga, a violência, gravidez na adolescência, principalmente agora, eu acho que esse município, né, no Covid teve um aumento. Então, assim, eles já foram permeando ao longo do plano deles fatores sociais e econômicos que impactuam diretamente no quê? No quê? Na nossa organização. Nos serviços que a gente oferece. Aí, quando você vai lá na missão da secretaria, você vê que ela tem a missão de atender essa população. Ela quer ser resolutiva, ela quer garantir o acesso, é missão dela. E ela não está olhando para isso na análise dela? Como assim? É sua missão. Dizer que a sua população total é tantos mil... É importante? Mas desses tantos mil que está lá no dado oficial, o que você tem nos seus registros municipais? Eu posso usar dados municipais? Deve citar, olha, na fonte oficial, consultada lá, dia tal, no IBGE, na página tal, foi identificado que a população do município está, no último censo, tal, de tantos mil habitantes. Nos registros, a gente percebe que nem Corumbá, que tem, né, uma situação específica, que tem a população flutuante, tem, né, a população, tem os imigrantes, a gente que vai, a gente que vem, todo aquele histórico que vocês conhecem. Então, nos registros municipais, nos dados do município, no sistema tal, que é o sistema municipal, consultado no dia tal, né, da qual o técnico responsável informou que a população cadastrada é tanto. A gente tem assim, poucos dados oficiais, por exemplo, sobre a população rural do município, mas nos atendimentos, né, que a gente proporciona, nos serviços que a gente oferece, a gente tem uma dinâmica muito significativa na população rural. A população rural aumentou, né, a população rural tem acessado mais o serviço, eu precisei me organizar. E por quê? Porque eu já vou dando direcionamento. Por que eu tenho que investir em frota veicular? Porque eu faço muito transporte de paciente, demais. Demais. Porque a minha logística, que quando eu vou olhando a minha dinâmica populacional, a minha logística precisa ser assistida por esse tipo de investimento, que eu preciso levar as pessoas para fora. Porque eu não tenho. Não é isso? E esse cenário aí eu posso falar já do processo. Eu não preciso ir classificando ali e pontuando, porque se não tem uma narrativa, se não tem um entendimento, uma compreensão sobre a formação, elencar informação e cumprir checklist não diz nada. O que eu preciso fazer é modificar a forma como eu discorro, como eu consolido, como eu contextualizo a informação para justificar aquilo que eu vou definir como objetivo e meta. Certo? Quando você começa a discorrer sobre a informação, você já tem todas as justificativas de plano de trabalho que você precisa pronta. Você nunca mais, ninguém do seu município vai dizer que não está previsto no seu planejamento municipal. Porque mesmo que ocorra ao longo dos 4 anos, que você necessite ou que surja um recurso de uma emenda parlamentar, quer federal, quer estadual, para que você busque alocar o recurso, você não precisa encontrar lá no final, em diretrizes, objetivos, metas e indicadores escritos, com todas as letras, aquilo que você precisa fazer. Mas você sabe que esse problema precisa ser
Precisa ser resolvido, porque lá no seu diagnóstico, em algum momento, você apontou ter esse problema. Certo? E aí, o que acontece? Eu não priorizei. Quando eu definia os meus objetivos e metas, eu não priorizei o enfrentamento dessa questão, porque eu não tinha nem pensado na possibilidade sequer de haver algum recurso, algum investimento ou algum incentivo que pudesse vir em resposta a isso. Mas eu apontei que eu tenho uma questão a ser resolvida e que aquele recurso vai me dar resposta. Aí eu só vou fazer o quê? O ajuste da minha programação anual. Estar no meu documento determinada situação, e isso é técnico, não quer dizer que tem que estar elencado lá, olha, eu vou comprar 6 veículos. Tá. Matemática do município é perfeita. Deve ter uma memória de cálculo, uma equipe que tem todos os dados. Eles sabem, deve ter até proporção. Nos últimos 4 anos, nós transportamos tantos pacientes demandaram tantos veículos foram adquiridos em tantos canos. Então, a minha perspectiva é que ser 6 veículos, porque 6 veículos vão responder isso por causa disso. Então, eu tenho um estudo. Se eu estou afirmando que eu preciso desse X perfeitamente, eu tenho um estudo. Eu entendo que eu tenho um estudo. Ou foi no achismo? Olha a diferença. Né? Olha a diferença. Para que lado a gente está indo? Se eu não tenho estudo, a gente vai chegar em diretrizes, objetivos e metas e vocês vão entender bem a diferença de saber, de ter, de não ter, de prever. A gente vai falar sobre isso para a gente definir metas mais consolidadas, mais sólidas, mais reais, mais execuíveis e que a gente consiga prestar contas dela, de fato, efetivamente. Né, para a gente não se empipinar depois, porque depois desse monte de capacitação que eu estou fazendo, qualquer gestor pode chegar e falar para você, você não está prestando conta porque você não definiu a meta certa. Fui eu? Não. Então vamos, né? Vamos nos apropriar disso. Outra coisa, análise situacional. Bom, eu preciso ficar inventando uma série de itens? Não. Senta com o teu pessoal, ou eu acho que vocês já fizeram isso. Como é que está a saúde do município de Jardim? Eu faço atenção básica, eu faço atenção primária, eu faço saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança e do adolescente. Como é que estão os indicadores que eu venho percorrendo? Como é que está o problema de gravidez na adolescência, que eu sei que eu vou continuar percorrendo, porque já foi estabelecido? Como é que está a questão da AIDS, da sífilis, que eu vou continuar discorrendo sobre isso, porque são caminhos a serem percorridos em comuns? Como é que estão os meus programas na escola? Né? Como que estão as minhas ações de mobilização, de sensibilização? O que eu tenho feito enquanto serviço de saúde da criança e do adolescente, enquanto política pública de EPS, o que eu tenho feito no âmbito da saúde da família, né? O que eu tenho feito, o que eu me propus a fazer nos últimos 4 anos, eu fiz. Perguntas que vocês têm que fazer para fazer narrativa. Olhei para os 4 anos anteriores. Aquilo que eu me propus a fazer em 2018, de 2018 a 2021, eu fiz? Pergunta que você vai fazer. O que eu estou fazendo hoje? Isso no âmbito de cada uma das políticas. O que eu estou fazendo hoje? Eu vou informar. Aí eu posso colocar o dado, posso colocar a tabela e discorrer. O que eu estou fazendo hoje? Porque quando eu começar a entender isso, eu já vou entender o que eu tenho que fazer lá no final. O que eu estou fazendo hoje? Eu tenho condição, município, com a minha equipe técnica, né, eu tenho condição de definir estrategicamente a ampliação de algum atendimento? Alguns eu tenho, Vanessa. Por exemplo, eu tenho como definir, como foi quando o Bá colocou, que eu achei bem bacana, eles têm um acompanhamento da saúde prisional. Foi da saúde prisional que me chamou bastante atenção. Eles têm uma população cadastrada de saúde prisional, certo? Em atendimento hoje, e que eles colocaram como meta ampliar, né?
esse atendimento da população em alguns serviços que eles oferecem, de controle, por exemplo, das arboviroses, né? E também algumas outras atividades. E eles conseguem classificar como meta, porque eles construíram uma série histórica, ou seja, série histórica não precisa ser todos de 4 anos, né? Eles olharam para aquilo que eles executam hoje para a população prisional, no âmbito da saúde prisional, quantas pessoas eles têm cadastradas em atendimento, certo? O que eles pretendem ampliar de atendimento e tal, e fizeram uma meta, ficou muito bom. Porque eles têm como acompanhar, têm como monitorar. Não foi simplesmente, eu atendo, eu tenho 3.000 pessoas cadastradas, hoje eu faço 10%, coloca aí, Vanessa, que até 2025 eu vou fazer mais 20%. Você vai prestar conta desses 20% como? Que dado subsidia isso? Por isso que eu estou falando para vocês, a forma como a gente lê a informação, nós, não é a população, a forma como a gente entende a informação hoje é crucial, essencial para como nós vamos definir as nossas metas. Porque eu tenho que ter a informação, eu tenho que ter o dado para poder fazer uma perspectiva. Como que eu vou dizer? Por exemplo, o indicador é o instrumento de monitoramento. Como é que vocês conseguem estabelecer um indicador? Até 2021, até esse período agora, eu fui complacível até comigo mesma, porque tem muita coisa no plano estadual que a gente já sabe que a gente tem que olhar, né? A gente tem 5 tipos de indicadores: indicadores de processo, indicadores de qualidade, indicadores de quantidade. Então, assim, eu posso optar em vários indicadores, mas o indicador tem que estar relacionado a meta. O indicador é o monitoramento da meta. Se a sua meta não está bem classificada e você não tem o dado que subsidia a sua prestação de contas, porque você vai ter que ter informação que comprove o alcance da meta, o cumprimento ou não da meta, como é que você faz? Isso é metodologia. Como é que vocês estão conseguindo? Conta para mim qual que é a mágica. Eu vou compartilhar com vocês a experiência nossa. O nosso plano estadual de saúde vigente, eu falo isso sem problema nenhum, porque a gente também está em crescimento. O que estava anterior, nós não tínhamos as metas, nós tínhamos fechado ele com iniciativas estratégicas. Quando a gente veio lançar no DigiSUS, nós tivemos que, porque já tinha sido executado, nós tivemos que, não tinha o que fazer. Nós tivemos que transformar, aquelas iniciativas estratégicas em metas. Dos 79 municípios, porque meta tem unidade de medida, nos 79 municípios, nas 4 regiões. É meta, né? Mas é o que tinha, porque tinha que ter unidade de medida. Agora, quando você vai lá e olha, e você vê que você tem uma memória de cálculo, que você tem um dado lá na análise situacional que justifica aquilo ali, que comprove a sua perspectiva, a sua projeção, aí é diferente. Aí eu estou vendo que você está fazendo meta. Certo? Então, assim, a análise, o diagnóstico, ele tem que ser rico na narrativa, não no Ctrl+C, Ctrl+V de tabela. Quando a gente fala de saúde da mulher no município, como é que vocês estão fazendo essa análise? Quantas são as mulheres em atendimento hoje no meu município? Qual o perfil dessa população, né? Quais os problemas? Se você não quiser colocar um monte de tabela, se você não tiver dados para fazer tabela, mas pelo menos converse com as suas áreas, né? Levante isso, passe isso. Vocês estão fazendo esse exercício vocês estão no Planifica, aqui, Jardim, né? Então, é um exercício maior de Planifica, porque a população precisa conhecer, a equipe precisa conhecer a população. E como é que você vai planejar um planejamento macro de 4 anos se você não sabe nada da sua população? Que serviços eu ofereci nos últimos 4 anos? Que serviços eu continuo oferecendo? Por exemplo, eu tenho a minha saúde mental. Hoje eu tenho esses problemas da saúde mental. Aliás, há 4 anos atrás eu tinha esses, hoje eu tenho esses, e eu preciso me reorganizar em relação a isso. Lembrando que
Quando for para fazer o PRI, que é o diagnóstico regional, e estabelecer metas regionais, como é que você vai brigar pela sua parte do pão? Né? Olha, nós temos pactuado hoje o atendimento da seguinte forma nesse serviço. Assim, aí pode pôr até uma mapinha. Ó, a gente sai daqui, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Não está acontecendo. Eu estou tendo um acúmulo de consulta disso, um acúmulo de exame de imagem disso, um acúmulo disso, um acúmulo disso. Como que eu estou tentando resolver esse problema? Contratando, fazendo processo seletivo, implantando dessa forma. Eu estou tentando resolver. Isso é o ideal? Isso não é o ideal. Qual seria o ideal? O ideal seria isso. Eu vou avançar? Aí a gente vai chegar lá, que eu não quero pular para o final, vamos por partes, quando a gente for construir metas. Mas esses questionamentos, eles são sumamente importantes para a gente definir aquilo que a gente consegue alcançar. Lembrando que, para quem assistir só do meio para o final, lembrando que prestação de contas hoje é feito por meta. Depois eu vou orientar vocês a fazer um relatório de gestão, um relatório de prestação de contas mais amplo. Mas, assim, a minha obrigatoriedade instituída pela legislação como gestor e técnico de saúde é prestar contas das minhas metas. O DigiSUS, ele é implacável com a gente, né, Wilson? Ele pergunta assim, você disse, cidadão, que ia fazer 10. Você fez quantos? Nenhum. Primeiro quadrimestre. Segundo quadrimestre. Você disse, cidadão, que ia fazer 10. Quantos que você fez? Sem apuração. Terceiro quadrimestre. Cidadão, você disse que ia fazer 10. Mas nós estamos lá, fazendo ação de todo jeito. E a meta a gente nem sabe qual que é. A gente nem sabe qual que é a meta, mas a gente está fazendo ação. Aí chega lá no RAG, a gente informa lá no sistema que gastou 1 milhão. Aí o sistema pergunta assim, cidadão, você disse que ia fazer 10. Quantos que você fez? Aí o cidadão fica enlouquecido lá no RAG, procurando da onde que ele... Por que 10? Da onde que tirou aquele 10? Né? E aí ele vai lá ver, não fez nenhum, mas gastou 1 milhão. E aonde que ele se explica? Se ele não teve resultado nenhum dessa meta. Aonde que a gente se explica? Eu vou lá em considerações e falo que eu não cumpri a meta, mas é que eu fiz um monte de ação. É isso, gente? Não. Não. No outro ano, você tem os 10 que você não fez, mais os restantes que estão lá no plano. Você vai ficar 4 anos tratando essa meta dessa forma, ou você vai fazer o que eu falei de manhã? Eu vou colocar que eu fiz 10. Se acontecer o problema, quando acontecer o problema, quem estiver lá que lute para se explicar. Cadê a nossa responsabilidade? Eu não posso fazer outra fala. Não, é responsabilidade do outro que vem depois de mim. Eu nem sei se eu vou estar lá amanhã. Vou falar que eu fiz 100. Vou colocar no sistema, porque o negócio é só eu preencher o sistema para eu não ficar, o Ministério da Saúde não ficar me cobrando, falar que eu estou no vermelho lá naqueles relatórios. E se acontecer o problema, o outro que lute. Né? Aí o meu papel, o nosso papel, é dizer para vocês o que é correto. E ensinar e orientar como deve ser feito. E apelar para o bom senso. A responsabilidade é nossa. Somos nós que conduzimos esse processo. O gestor está lá enlouquecido, não quer nem saber do planejamento. Mas se estourar o pepino, de quem que é a culpa? Do planejamento.
É como eu falei inicialmente, é fácil falar. Você tem a quem recorrer? Cada um na sua religião recorre a Deus. Né? Porque a gente que lute. A legislação está aí. Então, o que eu tenho que procurar? O que eu, Vanessa, o que a gente, equipe, entende? E a gente conversa muito. O que a gente entende que a gente tem que procurar fazer? Se respaldar. E como que a gente se respalda? Conduzindo o processo como deve ser conduzido. A análise de situação de saúde, os dados têm que subsidiar, têm que dar elementos nas nossas narrativas e na nossa contextualização que justifiquem aquilo que a gente define como objetivo e meta. Os nossos objetivos e metas são respostas para aqueles problemas que a gente vai priorizar. Então, não tem que inventar, não tem que ficar inventando. Tem que ir lá no território, chegar lá, chamar os colegas de saúde da mulher. Você, por isso que foi feito até um roteirinho, olha, como que a gente está? O que a gente está fazendo? Quanto disso que a gente está fazendo? Quanto disso a gente está fazendo? Como é que a gente está articulando os serviços? Como é que está o atendimento? Como é que está a mortalidade materna, a mortalidade infantil? Aí eu ponho o dado oficial, pego o textinho do meu colega, porque ele vai relatar para você, relata para mim aqui nessa folha de sulfite. Né? Aí você que está à frente da consolidação do documento, que você vai produzir o documento de fato, você vai pegar a informação do colega ali, vai ler, vai contextualizar e vai ressignificar no plano. Como é que está a parte da vigilância? Porque assim, é interessantíssimo, a gente está gastando muito recurso em vigilância em saúde, né? Fica pedindo dinheiro para uma série de ações, mas quando a gente vai lá para o DOME, diretrizes, objetivos e metas e indicadores, eu vi muito pouco das vigilâncias nos planos municipais. Muito pouco. Muito pouco, perto do que vocês fazem. Muito pouco. Mas quando vai lá na análise de situação de saúde, tem um monte de informação. Para que serve aquele monte de informação? Se você não entende o seu sistema municipal de saúde, como é que você quer que o outro entenda? O que você faz? Quando a gente senta lá no município de Niuaque, quando a gente senta lá, o que a gente faz de vigilância? O que a gente faz? Você já identificou? Você sentou lá e falou, o que a gente faz? Vigilância em saúde. Quem é a vigilância em saúde do município de Niuaque? Fulano e ciclano. Só o fulano e ciclano. Lá vem esse planejamento chato, querer encher meu saco, que tem que fazer as coisas. Que é assim que eles fazem, né? Querido... Querido, você está vendo isso aqui? Então, você está vendo isso aqui? A lei, é lei. Eu não estou fazendo nada além do que eu tenho que fazer. Estou salvando a tua pele e a minha. Vamos fazer certo? Vamos fazer certo? Né? Então, o que você faz? O que a gente em Niuaque faz de vigilância em saúde? O que eu tenho que monitorar? Que metas eu tenho em comum? Já separa as metas, já vai lá na pactuação, né, no caderno, já pega as metas que a gente tem em comum, que vão permanecer, já pega as metas do Previne Brasil, já coloca, já relaciona, já faz uma relação e já manda para todo mundo. Amanhã, sexta-feira mesmo, já manda para todo mundo. O que você tem a ver aqui? O que você tem a ver? Já sai mapeando todo mundo, sai, falar um português, né, metendo louco. O que você faz aqui, o que você faz ali, o que você tem relacionado a isso, o que você tem relacionado a isso. E vai juntando informação. Senta e contextualiza. O que eu faço em vigilância em saúde hoje em Niuaque? Quais os serviços que eu executo? Como eu estou em relação àquelas que são metas pactuadas, que eu vou ter que continuar a percorrer? Qual foi o meu desempenho nos últimos 4 anos? A minha projeção, porque não sou eu que vou passar para vocês, a minha projeção de meta para essa meta pactuada, eu executei X em 2018, X em 2019, X em 2020, não tenho o resultado de 2021. Então, quando eu for lançar no DigiSUS, que levanta aquele quadrinho de metas, que a gente digita a meta,
quantifica a meta, não quantifica não, desculpa, põe o total da meta do plano, aí vai lá embaixo, cadastra o indicador ou seleciona o indicador, e na última linha tem ali para você formar a linha de base e o ano, você vai dizer que é 2020, e você vai informar o seu último resultado, se for uma meta de monitoramento, que já tem monitoramento, certo? O seu último resultado de 2020 foi 80%, ok. Você gastou quanto dinheiro e quanto esforço e ação e esforço da equipe foi direcionado para aquilo de 2018 a 2021. Isso, esse é o desenho que eu tenho, isso que a área me falou. Eles passaram os 3 anos fazendo essas ações e a gente avançou assim. A área, você vai continuar fazendo as mesmas ações? Eu vou. Tá. Então, ali você já tem quase uma paz, né? Você vai continuar. Tá. Então, diante do que a gente está fazendo a avaliação aqui, se fazendo essas mesmas ações, mantendo essas mesmas ações, o seu desempenho subiu 2%, a minha projeção de meta está justificada. Eu não vou colocar aqui que eu vou subir 15%. A área está falando que vai fazer a mesma coisa. Eu posso, numa perspectiva muito positiva, me projetar aí e manter o aumento de 2% nos próximos 4 anos? Ou eu vou me jogar um pouquinho mais? Eu acho que, diante do que eu tenho hoje, que está um cenário positivo, eu estou com um problema resolvido, eu posso pensar numa perspectiva de me projetar 5%. A mortalidade materna no meu território é 0. Não teve óbito materno no meu município. Eu vou continuar percorrendo o quê? Manter a mortalidade materna em 0. Mas, em compensação, o meu vizinho teve 2 óbitos maternos. O resultado dele de 2020, que é a linha de base que ele está usando. O que ele pode estabelecer como meta? Zerar? Porque ele teve 2. Então, a partir desse parâmetro, o que ele pode estabelecer como meta? Zerar? Manter 2? Olha, a coisa não está boa. As gestantes não estão fazendo as consultas, né? A gente continua com o Covid. O meu cenário não é positivo. Esses serviços foram desativados. Isso não está acontecendo, isso está acontecendo. E o perfil que eu tenho hoje dessa população que tem tido óbito é esse. Então, assim, eu não posso pensar que eu vou zerar esse óbito. Nunca mais. Nesse cenário que eu estou agora, a minha perspectiva aí é manter 2 e olhe lá. Já é um desafio. Certo? Porque para manter em 2 por ano, que daí você vai dizer na meta. Outra coisa, escrever metas, a gente vai falar depois, escrever metas bem escritas, para ficar muito claro de onde eu estou e onde eu quero chegar. Né? Depois eu vou abrir com vocês à tarde as metas. Então, assim, manter 2 a cada ano, manter 2 os 4 anos, então, assim, até 2025 eu só posso ter 2 óbitos maternos. Como que eu vou tratar isso? Mas, para essa decisão, eu tenho o quê? Elementos, informação. Porque daí eu consigo visualizar, olha, a minha meta é essa. O senhor veio aqui me fiscalizar, bom dia, tudo bem? Então, a minha meta é essa, porque a minha área técnica me informou essa situação. Não adianta vir falar para mim que eu vou fazer 0, que eu vou zerar, que eu não vou zerar. Olha o tanto de serviço desativado, olha a minha situação, olha a minha condição, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou dando. Então, uma perspectiva muito positiva é 2 óbitos por ano. E olha que eu estou sendo otimista. O que é a obrigação do gestor? Custear 100% os seus serviços próprios. E o índice? Você não vai manter o índice? O que você faz com o índice? Eu custeio, eu já gasto meu dinheiro aí mantendo minha secretaria, mantendo meus serviços próprios, mantendo... Cadê? Qual que é a obrigação de todo gestor? Manter a folha de pagamento. De que forma você vai colocar isso? Então, assim, só para começar, porque a gente vai voltar à tarde, falar de metas, a minha análise situacional, ela tem que subsidiar, meu diagnóstico tem que subsidiar o meu planejamento para 4 anos.
Não dá mais para ficar trabalhando com informação que não me subsidia, que não me segura, que não me valida e que não me justifica em nada. A narrativa e a contextualização da informação deve ser conduzida com sabedoria por cada um de nós no nosso território. Mais do que dizer que a mortalidade do município, o número de óbitos de determinado agravante é X e Y, eu tenho que dizer o que isso impactua na minha rotina. O que isso impactua na minha rotina? Quanto esforço financeiro e de equipe eu tenho que direcionar para resolver aquele problema? Ou para manter esse cenário, ou para estar nesse cenário, isso tem me custado. Qual comportamento social, qual perfil, qual dinâmica eu tenho no meu território que influencia diretamente, por exemplo, no aumento do consumo de álcool, droga, que são problemas que acarretam na minha saúde mental e que eu preciso reorganizar a saúde mental do meu município, e por isso ela vai partir a ser um objetivo lá na frente e que eu tenho que percorrer. Eu posso até não ter previsto tudo que pode estar vigente na organização da rede de saúde mental no meu município, mas, ao longo do processo, pode ocorrer que eu consiga alguma outra coisa, mas houve a discussão, eu identifiquei o que eu tenho, como eu venho fazendo, o que deu certo, o que não deu e no que eu preciso avançar. Aí você não vai colocar lá que você vai habilitar uma série de serviços que você sabe que não vai acontecer. Que aí a gente volta naquilo que a gente falou inicialmente. As minhas metas têm que ser atingíveis. Eu preciso trabalhar com a minha realidade. O meu diagnóstico tem que me levar para a minha realidade. Isso que nem a gente falou, se a gente começa o mapa já dizendo que a gente vai ser, até determinado tempo, uma coisa que a gente sabe que a gente nunca vai alcançar, que motivação a gente tem para começar? Se eu começar definindo objetivos que estão inatingíveis para a minha realidade, que resultado eu estou falando? Se eu estou fazendo uma gestão por resultado, estou prestando conta pelos meus resultados, que resultados eu penso em alcançar? É a mesma coisa que a gente colocar um monte de pessoas com comorbidades diferenciadas numa linha e aí colocar o mar para elas atravessarem a nados. Um monte. Um com obesidade, um com diabetes, o outro com... Um monte que ninguém aguenta correr, já vou parar. Um monte que ninguém aguenta nem sair do lugar. Aí você fala para eles assim, agora vou dar o tiro para cima, sai todo mundo correndo, é a sua equipe. Você colocou a tua equipe tudo ali e colocou para eles ali na frente um objetivo e metas inatingíveis. Que a sua equipe vai olhar, vai ler, que seus colegas vão olhar, vão ler e vão dizer assim, o que é isso? A gente nem tem isso no município, que vai lá e copiou do colega. Mas de onde que tirou isso? A gente nem tem isso no município. Né, Gáudio? Vai ter como é que fala? Vai ter corrida de caiaque. Como é corrida? Como é que é? O pessoal fala. Vai ter aqui um evento de caiaque aqui na Anastácia, aqui no mar. Está todo mundo convidado. Olimpíada. E aí? A população fala, ué? Né? As pessoas, ué? Aonde que... Aí vai começar todo mundo a ficar louco. Onde que é esse mar que vai ter esse negócio desse caiaque que eu quero ir lá, né? Tem que comprar caiaque? Aonde que arruma caiaque? Aí começa aquela bagunça na nossa rotina, né? Porque ninguém sabe para onde que vai. Então, assim, para finalizar amanhã, a gente parar, né, que a Caroline fica me apressando no meu relógio. Então, assim, para começar, só para começar, fica essa reflexão toda do período da manhã para a gente. Aí, vocês que têm que dizer, eu vou continuar no Ctrl+C, Ctrl+V, e quem vir depois que lute. Ou eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e vamos que vamos. Porque pode ser que quem tenha que lutar seja eu que estou achando que não vou estar lá. E a luta chegue antes, né?
A gente volta 1h30? Até 1h30.